meu propósito é a questão da liberdade, tá? Então, eu acho que ter ferramentas, ter conhecimento, eles nos proporcionam ter mais vantagens dentro de um mercado tão competitivo, né? Cada vez mais competitivo, afinal de contas já somos mais de 600 mil médicos inscritos no Brasil, e a tendência é que em 2030 a gente já passe de 1 milhão de médicos inscritos. Então, você tem algumas vantagens com esse conhecimento de utilizar a telemedicina. Primeiro, você pode utilizar ela de onde você estiver, basta ter uma conexão de internet. Você também pode ajustar a sua agenda, ter uma flexibilidade de horários. Por exemplo, particularmente, eu gosto de atender fora dos horários ditos comerciais. Eu gosto de atender sábado, por exemplo, eu gosto de atender nos feriados, pois justamente nesses momentos a demanda por atendimento acontece e não tem aonde essas pessoas procurarem atendimento e que elas necessitam. Então, a telemedicina é uma ferramenta muito boa para dar acesso às pessoas e para que o médico também queira fazer uma agenda diferenciada, ele possa utilizar desse recurso. Um pouquinho mais sobre isso também, como eu uso no meu dia a dia, eu gosto, por exemplo, de ter, durante a semana, horários livres para eu poder fazer outras coisas durante a semana. Afinal de contas, se você está lá no horário comercial, dentro de um vínculo, né, de trabalho que não te permite, por exemplo, sair naquele horário para resolver suas coisas do teu dia a dia, fica mais difícil, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de ter ali as terças de manhã livre, as quintas de manhã livre para fazer outras coisas. Por exemplo, eu faço minha aula de bateria, eu vou na academia, faço exercício, eu estou mais tempo com a minha família, eu tenho a possibilidade, né? Claro que cada local é uma conformidade, né, geográfica, mas, por exemplo, na cidade que eu resido e o uso da telemedicina me proporciona que eu esteja em casa todo dia na hora do almoço, com a minha família. Então, isso são grandes vantagens que eu vejo no uso dessa ferramenta. Então, eu quero estar compartilhando, porque você pode ter ideias também de como utilizar essa ferramenta no teu dia a dia para te proporcionar essa maior autonomia, maior liberdade. E, por exemplo, na agenda de consultório, ela também te ajuda a você organizar a agenda para não deixar espaços vazios, por exemplo, na agenda. Essa semana mesmo aconteceu. Um paciente tinha agendado um horário e ele previamente avisou que não poderia ir naquele horário. E aí eu abri esse slot da minha agenda, na agenda online, né? Quando ele desmarcou, eu pude abrir e um paciente marcou nesse mesmo horário essa consulta. Então, foi ótimo, porque eu não fiquei com aquele horário ocioso. Através do uso de alguns recursos, como a agenda online, eu pude completar aquele atendimento. Outras situações que eu já utilizei foi a questão de antecipar um retorno de uma consulta, que seria só para ver exames, no lugar de uma consulta que o paciente não pôde ir naquele dia. Então, você vai ter uma autonomia maior de gerenciamento da tua agenda, que é muito importante também para o nosso dia a dia. Afinal de contas, um espaço vazio na agenda é hora que não está girando, vamos dizer assim, o teu consultório, o teu serviço. Eu gosto de fazer uma comparação como se fosse uma empresa que tem uma máquina. Ela investiu aquele dinheiro naquela máquina, ela tem que estar trabalhando, tem que estar produzindo. Quando tem horários ociosos, aquele dinheiro investido não está rendendo. Tá? A mesma coisa conosco. Então, se você tem uma agenda e ela fica com espaços ociosos e você não consegue complementar esses espaços, você está perdendo rendimento. E outra questão é poder ajudar, como eu falei, as pessoas na hora e local que se faz necessário. Então, muitas vezes, um paciente seu crônico, né, que já acompanha há muito tempo, faz uso de uma medicação contínua, controlada, por exemplo. Controlada, tarja vermelha, de receita dupla. Então, esse paciente está viajando, foi tirar férias. E na hora de arrumar a mala, estava pensando nas férias, não pensou no medicamento. E acabou indo viajar. Chega lá no local onde ele está, ele dá conta que não levou o medicamento. Então, já começa aquela ansiedade de perder o efeito terapêutico do medicamento, como é que vai ser, onde vou conseguir. Então, se ele consegue fazer uma teleconsulta contigo, que é o médico que já acompanha ele há muito tempo, sabe de toda a história, e tem a capacidade de encaminhar uma receita para ele, isso é ótimo, porque ele vai manter o tratamento dele, e ele necessita disso, e também vai manter aquele vínculo, né, da sua boa relação médico-paciente. A telemedicina é uma ferramenta, tá? Ela é como um estetoscópio, você tem que saber usar no teu dia a dia. Então, se você não sabe utilizar ela, e outros colegas utilizam ela bem, você corre o risco de ficar desatualizado e esses seus pacientes acabarem migrando para outros colegas. Então, é importante você ter essa ferramenta no teu dia a dia e saber usá-la de forma correta, tá? Como eu falei,
consultinha pelo WhatsApp não é a maneira correta de fazer telemedicina. A gente precisa formalizar esse atendimento. A ferramenta, né, a telemedicina, ela é muito importante para você poder ampliar a sua capacidade de atendimento, aumentar a sua abrangência de atendimento. Se você é um médico especialista, por exemplo, numa área que é deficitária no interior do país, você pode ampliar a sua capacidade de atendimento para locais onde não tem especialistas da sua área. Essas pessoas precisam de um especialista, elas precisam procurar um especialista e às vezes se deslocar longas distâncias. Enquanto, se você tiver a opção de oferecer esse atendimento por telemedicina, isso pode poupar muitos deslocamentos, custos desnecessários e até risco que as pessoas também acabam enfrentando nas estradas desse país. Então, você pode ampliar a sua capacidade, sua abrangência de atendimento. E na resolução do Conselho Federal de Medicina, inclusive, e na lei de telesaúde, traz essa possibilidade de você atender pacientes de qualquer local do Brasil, desde que você tenha uma inscrição no CRM, tá? No local onde você trabalha ou que você reside, você tem que ter essa inscrição. E aí você pode ampliar essa sua capacidade de atendimento. Então, pense na telemedicina como uma ferramenta. Não que a telemedicina veio substituir a medicina como a gente conhece. Ela veio somar.